essa legislação muito boa. Não, é boa mesmo, é uma legislação até agradável, mas é pouco extensa. Hoje, nosso objetivo é falar sobre direito de saúde na Constituição Federal. Vão ser 4 encontros de legislação do SUS. E nós vamos começar trabalhando aqui com um histórico geralzão sobre o direito de saúde até chegar no famoso SUS. Antes de mais nada, o que é o SUS mesmo? Só para a gente se situar. Se não soubesse isso também, poderia... Tá, Sistema Único de Saúde. O que é saúde? Bem-estar. Bem-estar. O que mais? Físico, mental e ausência de doença. Aí, garota, essa aí, saúde é um estado completo. É um estado completo. É o estado, ou bem-estar. É um estado completo de bem-estar físico, mental e social. É um bem-estar físico, mental e social. Que tipo de bem-estar é esse? Um bem-estar completo. Continue o conceito. E não apenas a ausência de doença. Vocês já deram uma olhada no conceito ou já tiveram aulas de saúde? Não teve nem graça, porque geralmente perguntam o que é saúde, povo? É a ausência de doença. Não. A ausência de doença é só um dos pontos que demonstra que a pessoa tem saúde, mas não é o conceito geral. O conceito de saúde é você ter um estado, um bem-estar social completo, mental, físico e social. Isso é saúde. No início que eu falo, no início do Brasil, lá em 1500, no descobrimento do Brasil, e com o passar do tempo, havia uma falta de saneamento básico, ou seja, uma total falta de estrutura no Brasil. Isso foi passando, e se a gente for analisar, claro que nós estamos privilegiados, porque nós estamos no Distrito Federal, então no DF a gente não vê muito isso, mas ainda aqui ainda existem municípios com total falta de estrutura e com total falta de saneamento básico. E falta de saneamento básico ocasiona o quê? Falta de doenças. Então no Brasil estourou doenças, mas não foram doenças, surgiram epidemias, surtos de epidemias. De quais tipos de doenças? Varíola, febre amarela e tuberculose. Lembra lá do tal da revolta da vacina? Lá no Rio de Janeiro, quando o governo obrigou as pessoas a se vacinarem, e aí começaram o quê? O povo a se revoltar, que não queria vacina obrigatória. Essa revolta da vacina, eu só estou querendo dizer que o povo tinha muita doença, epidemias, e o Estado prestava assistência à saúde, sim ou não? Se sim, era para todo mundo ou não? Se não, já responderam que é não. Para algumas pessoas sim, o Estado já realizava algumas ações. Só que não existia ainda o Ministério da Saúde. Quem realizava era o quê? Previdência Social. O que tu está querendo dizer com Previdência Social? Só tinha direito à saúde, a atendimento em hospitais quem era vinculado à Previdência Social. E quem é vinculado à Previdência Social? Quem tem carteira assinada. Trabalhadores formais. Esses é que tinham direitos. E aí Getúlio Vargas, em 1930, resolveu modificar um pouco a situação e criar a tal das IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões. Essas IAPs eram por categoria. Por exemplo, a primeira que surgiu foram dos marítimos. Ele pegou o grupo de marítimos e criou um instituto. Os trabalhadores contribuíam e teriam direito à prestação de serviço de previdência social, ou seja, direito à aposentadoria e pensão e assistência médica. Mas pergunto,
quem é que prestava esses serviços? Era só o poder público ou empresas? Poder público também fazia ou não? Sim. Também, mas era basicamente por empresa. Aqui que está a corrupção, por isso que tem gente que diz que o governo do Getúlio Vargas, além de ter a marca, as duas marcas que todo mundo fala, Getúlio Vargas, né? Pai dos pobres, ditadura, mas também tem a terceiro, corrupção. Nada muito, até não parece um cenário muito parecido com o de hoje não. Corrupção é uma coisa tão distante de nós, acontece lá na Finlândia, no Brasil não. E aí esses IAPs deixaram as pessoas insatisfeitas. Por quê, Dani? Porque só os trabalhadores tinham direito. E os pobres? E os deficientes que não poderiam trabalhar? Quem não tinha carteira assinada? Contava com filantropia, casas de misericórdias, serviços realizados pela igreja. E se o serviço que a igreja prestava, as entidades filantrópicas prestassem, não fosse suficiente, paciência. Era esse que eles tinham, era o que tinha para hoje. Aí, os próximos governos, partindo também de Getúlio Vargas, resolveu unificar tudo. Vamos unificar. Em vez de IAPs, porque olha o problema que gerava. Categoria do marítimo tinha uma IAPs. Categorias dos médicos tinha outra. Vamos supor, outra dos professores tinha outra. Existia categorias mais ricas e outras mais pobres, sim ou não? Claro que existia. Categorias do engenheiro. Então tinha IAPs com boas estruturas, hospitais bons e outras IAPs com serviço totalmente insuficiente, deficitário. E aí Getúlio Vargas resolveu criar um Instituto Nacional de Previdência Social. Esse Instituto Nacional de Previdência Social unificou no Brasil todas as IAPs. Isso deixou a galera aqui satisfeita? Quem tinha estrutura boa ficou satisfeito? Não, porque eles teriam que repassar tudo para o Instituto, que ia fazer o quê? A divisão entre as IAPs. Então aquele instituto que ganhava mais ia distribuir. Ou seja, a gente arrecada mais e vai distribuir igualmente. Então essa galera aqui ficou insatisfeita. Revolta. O que eu estou querendo dizer com revolta, gente? Porque esse negócio de o gigante acordou, vem pra rua, isso não é recente não. Besteira de o gigante acordou, isso aí acontece desde sempre. Aqui na saúde, o direito à saúde só foi conquistado por causa de movimentos populares. O direito à saúde, da forma que nós conhecemos hoje, que está lá na Constituição, foi por causa de movimentos populares. Direito à saúde por causa de movimentos populares. E aí tem um outro órgão que esse sim é importante e que pode cair na sua prova. Tudo isso aqui é só informação geral, só para você ir para a prova com conhecimento, mas eu aposto que alguma dessas coisas aqui vai cair na sua prova, não vai. Agora o nome desse órgão aqui pode cair, INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Anote isso aí que pode cair. Ainda mais questão da IADES, já pode colocar lá. Os serviços, as ações e serviços de saúde eram prestados por um instituto. Qual o nome desse instituto? E colocar lá. Só a sigla. INAMPS. INAMPS, que já era uma unificação das IAPs, que prestava assistência médica. INPS, Previdência Social. E INAMPS, Assistência Médica. Instituto Nacional, vinculado aqui Ministério. Deve, Assistência Médica. Qual é o Ministério que esse instituto era vinculado? Ministério da Saúde? Bem errado. Ministério da Previdência Social. Continuava a mesma coisa, gente. Depois que veio o Ministério da Saúde. Depois que veio o Ministério... Não, o Ministério da Saúde já existia, na época do INAMP já existia. Mas ele não fazia essa prestação de serviço com Previdência Social. O Ministério da Saúde ele só cuidava de pessoas que eram consideradas
não é nem pobre, é indigente. Porque nem para os pobres o Ministério de Saúde atuava, e só restritamente as ações de promoção de saúde, ou seja, vacina. Lembra lá da revolta da vacina? Então, vacina, ele prestava esse serviço. Por quê? Porque se ele não prestasse esse serviço, todo mundo ia morrer. Todo mundo ia ser contaminado. Lá é o Instituto Nacional da Assistência Médica e Previdência Social, é isso? Qual? Luiz? O INAPS. Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, certo? Esse IAPAS, só a título de curiosidade, era nada mais, nada menos do que aquele órgão que unificava todos os recursos do INPS e todos os recursos do INAMPS, porque ele cuidava da administração financeira dos dois órgãos. O IAPAS, ele organizou, unificou todos os serviços de assistência médica no INAMPS e todos os serviços de assistência médica no IAPAS. Aí as empresas privadas faziam o quê? Elas se vinculavam ao governo, ao INAMPS, por meio de contrato, de convênio. E depois, o que elas faziam? Depois que elas tinham o recurso repassado, elas faziam o quê? Se desligavam. Por isso que pode cair na prova de vocês também a tal da doença como fonte de recurso. A doença como fonte de recurso. Doença como fonte de recurso. Délio, e essas ideias neoliberais? Como eu falei para vocês, tiveram diversos movimentos populares e um movimento importante, um movimento sanitarista, que junto com os movimentos populares combateram uma crise. Que crise foi essa? A crise do INAMPS e do INPS, porque lembra, não é tudo o Ministério da Previdência Social, gente. O que o Ministério da Previdência Social fez foi só o seguinte: a área de Previdência e Pensões, INPS, a área de Assistência Médica, INAMPS, mas tudo era o Ministério da Previdência Social. E teve uma crise previdenciária. Aí o que os neoliberais fizeram? Aproveitaram alguns militares, algumas pessoas com ideias neoliberais, partindo lá dos Estados Unidos com Reagan, lá da Inglaterra com a Margaret Thatcher. O que eles diziam? Estado que faz tudo. Não, o Estado não pode ser prestador de serviço. O Estado tem que se abster, ele não pode ser intervencionista. Ele tem que ser um Estado que não se imiscui nas ações, nos serviços públicos. Aí a galera do movimento sanitarista falou: meu Deus, se a saúde já está nesse nível, só com direito para aquele que tem carteira assinada, e os pobres vivem das casas de misericórdias e da filantropia, o que será se passar só para a Previdência, só para a instituição privada? O que será da saúde no país? Então foram lutas e mais lutas de movimentos populares e movimentos sanitaristas para combater as ideias neoliberais e a crise do INAMPS, da Previdência Social. Esses movimentos populares tiveram várias conferências, mas a mais importante, e até hoje tem conferências, nós vamos ver lá na Lei 8.142, a forma de controle social por meio de conferências de saúde e por meio de conselhos de saúde. Mas a conferência importante para vocês e que pode cair na prova é a 8ª Conferência de Saúde. Por que, Délio, que essa 8ª Conferência de Saúde? Porque essa 8ª Conferência de Saúde, em 1986, foi o pontapé inicial para a saúde como nós conhecemos hoje. Em 1986 teve a 8ª Conferência de Saúde e em 1987 surgiu o SUS, Sistema Unificado Sistema Unificado DESI significa o quê? Descentralizado de Saúde. O que era esse sistema dele? Era um acordo
Que acordo? Um acordo entre o INAMPS, né? O INAMPS que prestava assistência médica e os estados. Olha só, gente, tudo tem uma lógica. Da salada que eu falei aqui, que vocês parecem que estão meio voando, mas vamos aterrissar agora na terra. Crise previdenciária. O INAMPS, o IAPAS não conseguia mais manter. Falência. Falência técnica, vamos falir. O INAMPS não dá conta mais. Aí o INAMPS chamou quem para se socorrer? Aproveitou os movimentos populares e o movimento sanitarista e convidou os estados e os municípios. Não, estados e municípios, está muito pesado para eu não conseguir manter tudo sozinho. Vamos deixar de ser unificado, vamos deixar de ser centralizado e vamos descentralizar. Vamos continuar sendo unificado, mas descentralizado. E esse SUDES foi um acordo entre o INAMPS e os estados para prestar ações e serviços de saúde. Outra coisa importante lá na 8ª Conferência de Saúde foi, eles construíram as bases, coloque aí, eles construíram as bases para o capítulo da Constituição Federal, que trata da saúde. Vamos falar agora da nossa Constituição Federal, artigos 196 a 200. Da saúde. Aquilo lá que vocês confundiram tanto para conseguir anotar aí. Foi o seguinte, para esclarecer melhor. Em 1988, todo mundo sabe que foi editada a nossa Constituição Federal, chamada Constituição Cidadã. Quando que eu falei para vocês que foi lá a 8ª Conferência? Em 1986, 1987, com o SUDES. Então, o que essa 8ª Conferência fez de mais importante? O SUDES, um pacto que o INAMPS assinou com estados e municípios para promover ações descentralizadas de saúde. E o que mais que essa 8ª Conferência fez? Criou bases para a Assembleia Constituinte elaborar no texto constitucional de 1988 esse capítulo da saúde. Conseguiram compreender agora? Foi? E o que a Constituição Federal fala de saúde? Primeiro, a frase mais bela que vai cair no teu concurso. A saúde é o quê? É um direito de todos. A saúde é um direito de todos. E o que mais? E um dever do Estado. É um direito de todos e um dever do Estado. Coloque isso aí, porque essa frase é a base de muitos pontos. Artigo 96 não está completo, depois nós vamos completar o artigo 96. Mas essa frase inicial, que em português a gente chama de tópico frasal, vai nos trazer muitas informações. Primeira coisa, a saúde é o quê? Que tipo de direito? Que tipo de direito a saúde é? É um direito fundamental? É? Então coloque aí, direito fundamental. É um direito fundamental. É um direito fundamental de quem? É um direito fundamental de quem? De todos os quem? Cidadãos. De todo ser humano, cidadãos.
que mais? Além de ser o direito fundamental, vamos aproveitar lá. Direito fundamental de todos os cidadãos. É um direito de cidadania? Sim. Então coloca aí, direito de cidadania. Gente, pelo amor de Deus, cidadania nos conceitos abrangente, tá? Não vem aqui me falar em direitos políticos, lá em direito constitucional, que eu não quero saber de direito constitucional agora. Embora a gente está falando de Constituição Federal da Saúde. Não é cidadania no sentido lá de direitos políticos, aquele que pode votar e ser votado. Eleitoral, não. Não é essa cidadania. É cidadania no sentido abrangente. É a cidadania chamada de cidadania substantiva. Ai, Délio, por que está falando isso? Porque a IAD já perguntou. A cidadania formal é a cidadania que liga direitos civis, políticos e sociais. A cidadania substantiva é aquela que liga a pessoa ao Estado. E aí, quem marcou certo errou, porque a IAD fez o quê? Ela trocou. A cidadania formal é a cidadania que liga o indivíduo ao Estado. Eu sou cidadão brasileiro porque eu nasci no Brasil. Então, se eu tenho um vínculo de nacionalidade com esse Estado, eu sou cidadão desse país. Mas também tenho a cidadania e um conceito sociológico. Que conceito é esse, Délio? A cidadania substantiva. Que tipo de cidadania é essa? Aquela que adquire direitos civis, políticos e sociais. Machon, na teoria dele, lá de cidadania, diz que a pessoa só é cidadã se ela exerce os 3 tipos de direito. Quais são? Civis, políticos e sociais. Beleza? Não vamos nos adentrar muito aqui, não. Além de ser um direito fundamental, de ser um direito de cidadania, ela é um direito o quê? Falei, uma espécie de direito social. Muito bem. É um direito social. Os direitos sociais estão previstos aonde? Os direitos sociais estão previstos aonde? Olha por quadro e chuta, pelo amor de Deus. Aí, qual artigo? Errado. 6º. Délio, mas espera aí. É um direito social ou é um direito fundamental? Porque o artigo 5º não é o que fala dos direitos e garantias fundamentais? Não, errado. Bem de novo. E aí eu vou ponto na prova. Dos direitos individuais e coletivos. Por quê? Dos direitos e garantias fundamentais abrange os direitos do artigo 5º, os individuais e coletivos, os direitos sociais do artigo 6º, os direitos do partido político no artigo 14. Entendeu? Saúde é direito social? É. Mas é o único direito social? Não. Tem outros. Quais são esses outros? Elenca aí. Gente, são muitos. Como? Educação, segurança. Pode falar assim com força, para sair tua voz na filmagem. Então, vamos lá. Não, organizar. Também não bagunça, não. Desce devagar. Vamos lá. Educação, segurança. O que mais? Ah, é engraçado. Todo mundo fala educação e segurança. Pronto. Passou disso? Não. Esporte não. Tem outra palavrinha que tem a ver com esporte. Mas é mais abrangente. Lazer. Transporte também não. Lazer. Educação, segurança, lazer. O que mais? INAMPS. Lembra do INAMPS? Previdência Social. O que mais? Assistência aos desamparados. O que mais? Proteção à infância. Está lá no artigo 6º, beleza? Délio, falou tanto de direito social, de direito fundamental. Esses direitos sociais é de qual geração? Caramba, teve alguém muito esperto aí, conseguiram ler. Segunda dimensão. Délio, o que é esse diabo de segunda dimensão? Quem dá uma luz aí? Segunda dimensão ou segunda geração? Eu prefiro dimensão. Mas vai cair na tua prova geração, porque todo mundo fala geração.
Mas os bons constitucionalistas falam de dimensão. Por que, Délio? De geração, qual é a diferença? Porque geração dá a ideia que surgiu em uma época e pronto, terminou. E não, eles surgiram naquela época e continuam até hoje. Hoje no Brasil nós temos todos os direitos de primeira, de segunda e de terceira geração. Não foi, a primeira geração acabou, pronto, não tem mais os direitos de primeira, agora é só de segunda. Não, eu continuo tendo os de primeira. Por quê? Porque os direitos de primeira geração são os direitos individuais. Direitos de primeira geração são os direitos individuais, ligados a qual ideia principal? A ideia de liberdade. Direitos de primeira geração ligados à ideia de liberdade. Exemplo, tio Délio, liberdade de locomoção. Outro exemplo, liberdade de manifestação de pensamento. Outro exemplo, direitos políticos. Tem mais exemplo. Tudo que você pensar que tem a ver com liberdade é direito de primeira geração. Para a gente finalizar a primeira geração, se quiser anotar aí, o Estado deve se abster. O Estado deve se abster. Como assim? O Estado garante o meu direito de liberdade quando ele não faz nada. Ele simplesmente me deixa livre. Não é liberdade? Se ele não fizer, ele está me garantindo o direito de liberdade. Segunda dimensão, que é o que interessa para a gente, já está aqui no quadro, é os direitos sociais. São os direitos sociais. O que o Estado tem que fazer? Oi? Promover. Eu achei que tinha sido ele que tinha falado, tá? A voz. Promover, exatamente, isso aí. O Estado tem que intervir. Atuação estatal. Como que o Estado vai promover? Por meio de políticas públicas, não só de saúde, mas políticas públicas em qualquer área. Exemplos, os direitos sociais. Já falamos, educação, segurança, saúde, previdência social, assistência aos desamparados e por aí vai. Chega de direito? Ou vai ter mais ideia aqui em direito? A ideia principal que nós não colocamos, que é importantíssima, é o direito de... Colocamos já, mas vou repetir. Professor, eu posso dizer também que esse direito social, o governo ele age como combate à pobreza? Também. Uma forma de garantir o direito social. Os direitos sociais. Quando eles dão leite, Bolsa Família, tudo isso. São políticas públicas, né? Então, quando o Estado atua com políticas públicas para minimizar alguns problemas, e aí você falou, leite, deve mais leite? Sim, leite. Direito social à alimentação. A alimentação é um direito social. Então, quando o Estado faz políticas públicas para combater a fome, lembra lá do Fome Zero, que foi um fracasso? Para combater a fome é porque o Estado está no seu dever de garantir os direitos sociais. Beleza? Isso aí. Pode falar tranquilamente. Mas saúde não é só direito, é também um dever. Vamos falar agora dever? Gente, essa ideia do todos pode parecer tão besta para a gente hoje, que passa disso apercebido, mas é importantíssimo, porque vocês viram que até 1987, antes da Constituição Federal, não era para todos. Então essa ideia de todos é fundamental para a gente hoje. Inclusive, um dos princípios do SUS é essa ideia aí, direito de todos. Um dos princípios do SUS é essa ideia, direito de todos. Mas antes de falarmos do princípio do SUS, vamos falar um pouquinho do dever de saúde. Primeira pergunta que eu tenho que fazer. A Constituição fala que é um dever de quem? Do Estado. Quando falamos de Estado, já estamos careca de saber. E não foi careca por causa do Dom Livral, não, mas ele vai responder.
que eu já falei lá em lei orgânica. Quando falamos de Estado, estamos falando de... Não decepcione. Vai decepcionar, né? Josué. Quando falamos de Estado, falamos de... Gente, pelo amor de Deus. República Federativa do Brasil. Lembra lá da história do nome do Estado? Quando falamos de Estado, falamos de República Federativa do Brasil. Galera, o fato da Constituição dizer que é dever do Estado exclui outras pessoas? É só o Estado que deve promover a saúde ou outras pessoas também? Hein? Só o Estado que tem o dever? Ah, é só o Estado. Na Constituição está só o Estado. Ninguém mais precisa fazer nenhuma ação, serviço de saúde. O Estado vai lá, campanha da vacina contra febre amarela. Eu não preciso ir lá no posto de saúde me vacinar, não preciso fazer nada. Então, o dever do Estado está lá na Lei 8.080, Lei Orgânica da Saúde. Não exclui o dever da sociedade, da família, do indivíduo. Eu, indivíduo, tenho que também dever de saúde. Mas o Estado, como é que esse Estado vai promover? Como é que esse Estado vai promover? Promover o que, Délio? Ações e serviços de saúde. Como é que o Estado vai promover ações e serviços de saúde? De que forma? Posso cobrar? Posso cobrar? Ah, não. Exame de sangue, R$15. Posso cobrar? Não, né? Então, tem que prestar de forma gratuita. O que mais que o Estado deve fazer? Como é que ele vai promover? De forma gratuita, mas por meio de quê? Por meio de quê? De políticas o quê? Políticas sociais e econômicas. Políticas sociais e econômicas não engloba políticas. Engloba, mas vai cair esse termo para vocês. Políticas sociais e econômicas. As políticas públicas é um gênero, né? Mas vai cair exatamente desse termo aqui para vocês. Daí, sociedade também tem um dever. Eu, como indivíduo, tenho dever. A família tem o dever também de garantir saúde. Pessoas privadas têm dever. Pessoas privadas, que eu falo empresas, têm o dever também de garantir saúde? Sim, também. Então, coloque aí. Pessoas privadas também têm o dever. Coloque aí, observação. Pessoas privadas, empresas, aí pode citar exemplos. Pessoas privadas também têm o dever com a saúde. Muito fácil isso. Muito fácil. Também tem um dever de promover saúde. Porque o dever do Estado não exclui das pessoas, da família, da sociedade e das empresas. Então, as empresas, pessoas privadas, de direito privado, também têm o dever em promover saúde. Executam. Eles executam. O que está querendo dizer? Eles não regulamentam, não tem leis de pessoas privadas. Eles não fiscalizam. Quem todo esse dever de regulamentação, fiscalização é do Estado. Por isso que a Constituição Federal se preocupou em colocar o Estado. Aí deixou para a lei especificar. Aí a lei vai especificar, vai dizer, a Lei 8.080, gente, ela vai repetir o mesmo texto da Constituição. Ela vai pegar lá, igual a gente faz no trabalho de escola, Ctrl+C, Ctrl+V, ela vai fazer isso, Ctrl+C, Ctrl+V, colar na lei. Aí ela vai colocar lá um parágrafo único. O dever do Estado não exclui, que é o que eu já falei para vocês, da sociedade, blá blá blá. Entenderam? Vamos avançar. Dever do Estado.
colocaram aí que o Estado, vamos completar aqui. O Estado vai, completa aí, o Estado vai regulamentar é dever do Estado, ele tem dever de regulamentar, ele tem dever de fiscalizar e ele tem o dever de que mais? Falta só um que é o mais óbvio de todos. Ele regulamenta, ele fiscaliza e ele o quê? Executa. Muito bem. Executa. E as pessoas privadas, a Constituição permitiu que elas façam o quê? Executem. Executar, tá, gente? É lá da ideia de poder executivo, a administração, tá? As pessoas Privadas. Pessoas privadas. Executam o serviço de saúde. Vamos lá para o nosso SUS? Essa é a ideia geral. Com essa ideia geral, no segundo tempo, nós vamos voltar como que é a execução das pessoas privadas. Se elas podem fazer tudo, o que elas podem fazer, o que a Constituição permite, o que é vedado. Por exemplo, só a título de curiosidade, pessoas privadas podem executar serviços de saúde. E pessoas privadas estrangeiras podem? Pessoas privadas estrangeiras podem? Sim, quem falou sim? Foi ouvir um sim com tanta certeza, sim, que deu até ânimo assim. E a resposta é, depende, porque em regra não pode. No Brasil, empresas privadas não podem. Em regra, agora excepcionalmente podem. acho que eu levei assim para a pessoa indivíduo, no caso precisa. Não. Gente, quando eu falo pessoa privada, rapidão. Vocês sabem que pessoas existem dois tipos, né? Quais são os dois tipos de pessoas? Física e Quando a gente fala de serviços de saúde, geralmente quando fala pessoas, vai estar se referindo a pessoas jurídicas, tá? Embora pessoas físicas também tenham dever com a saúde. Então, lembre sempre, é a ideia de pessoas jurídicas, tá? Eu acho que com essa ideia aqui, já dá pra gente resolver umas questões que vocês receberam aí pra... Senão fica muita informação. Já. E eu quero que acertem tudo, tá? As questões são fáceis. As questões são relativamente fáceis. Deixa eu pegar aqui. Essa uma aí já dá para fazer. Vamos lá, ler a 1. Todo mundo tem o material aí, vamos resolver a 1. Porque, embora a gente ainda não falou e vai falar mais na Lei 8.080, é muito lógico. Analise os itens abaixo, indique V para os itens verdadeiros e F para os itens falsos, assinalando a alternativa correta. Um dos objetivos do SUS é prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, certo ou errado? Eu sempre falo certo ou errado, gente, é mania de CESP, mas verdadeiro, tá? Porque o gabarito lá vai estar em VOF. 2. Dentre as várias atuações do SUS,
está a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Certo. Tá certo, verdadeiro. Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Certo. Ah, mas não falou de atuações. Precisa falar quais são as atuações, isso não é muito lógico, que é uma das atuações do SUS, executar ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 3. Só quem paga o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, tem direito de receber ou a receber assistência pelo SUS. Falso. Então a resposta é a letra D de dado. 2. Prefeitura de Tangará da Serra. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas. Quem tiver marca-texto, caneta vermelha, ponta do dedo, marque aí. Marque aí. Assim que a gente entende e aprende. Vou falar agora. Falamos que o Estado vai garantir mediante políticas sociais e econômicas. Essas políticas sociais e econômicas têm 3 finalidades. Quais são? Estão aí no artigo. Esse aí é o artigo 196 da Constituição. Primeiro, redução de risco de doença e de outros agravos. Essa é a primeira finalidade. Reduzir doenças, o risco de doenças e outros agravos. Segundo, acesso universal e igualitário. Acesso universal e igualitário. Acesso universal e igualitário. Terceiro, ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Só desse artigo 196 da Constituição a gente tirou 3 finalidades do SUS. 3 finalidades do SUS. Pode escrever aí na prova mesmo, no exercício, finalidades do SUS. Tem outras, Débora? Tem. A Lei 8.080 vai trazer um bocado de finalidades, que a lei vai chamar de objetivos, mas essas 3 já traz uma ideia geralzona. Esta definição de saúde é da... Nossa, gente. Da lei. Da lei? Boa, hein? Acabei de falar que a lei vai trazer outras definições, mas essa já é a básica, da Constituição Federal de 1980. E 8, beleza. Letra D? Letra D também. Próximo tópico, SUS. E vocês vão anotar no caderno de vocês o item 2. Vocês vão anotar no caderno de vocês exatamente o item 2, que é o conceito do SUS. Velho, vamos anotar da questão? Vamos, porque a questão perguntou o texto da lei. Velho, o que a IADES vai me perguntar? A lei. Como é que eu te acerto tudo? Decore a lei. É simples, gente. Concurso é simples. Você coloca a letra da lei, aliás? É. Não tem situação hipotética não, igual o SESC não. Dificilmente. Vamos dizer lá que nesse da saúde, para me calar, eles colocam lá a situação hipotética, mas eles não gostam de muito briga, não. SUS é o quê? Conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, quanto pela administração direta e indireta e as fundações mantidas em poder público. Beleza, completa, vírgula. Bem como eu vou resumir, tá? Bem como pelas instituições
de todos os entes, pelas instituições de todos os entes, que é a mesma o mesmo que vocês colocaram lá em cima, ele cita embaixo, estaduais, municipais, federais. Então coloca aí, bem como as instituições de todos os entes de controle de qualidade, de pesquisa. Isso a gente fala de parte de sacanagem mesmo, a gente sabe que não dá tempo de anotar, gente. Todos Vai os lá. entes? De todos os entes. Todos os entes. De controle de qualidade, vírgula, pesquisa e produção de insumos, medicamentos. E produção de insumos, vírgula, medicamentos. Insumos, medicamentos? Vírgula, medicamentos. Controle de qualidade, vírgula, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados. Ela não está perdida aí? Agora eu perdi. Estou repetindo. Não, vai lá, onde você parou? Eu parei bem antes. Não, pode falar, da onde você falou. Qualidade. Controle de qualidade, tá. Vírgula, pesquisa e produção de insumos. Isso é a continuação do que já... Não, só para ela que está perdida. Não, sim, mas eu digo que nós paramos no poder público. Aí vocês param para continuar. Bem como... Isso. Eles é... Depois de insumos é medicamentos, né? Isso. E depois medicamentos, inclusive, aí depois vírgula de novo, medicamentos, vírgula, inclusive sangue e hemoderivados e equipamentos para a saúde. hemoderivados? Isso. Tudo junto, tá? Sangue e hemoderivados. Esse hemo aí tem a ver com sangue também. É com H. Hemoderivados e equipamentos. Acabou? Falta só uma informaçãozinha para a gente completar o conceito de SUS, que vocês já sabem. Empresa privada. Também, coloca aí, também participa do SUS. Também, não, coloca, continua, ponto, equipamentos, ponto. Sim. Também participa do SUS, empresas privadas, de forma complementar. De forma complementar. Também participa do SUS, empresas privadas, de forma complementar. Princípios do SUS. Quais são os princípios do SUS? É o UIE. UIE. O que é o UIE? Universalidade, integralidade e equidade. Muito bem. Dali, essas frases aqui é porque tem uma questão muito boa que definiu pra gente o que é universalidade, o que é integralidade e o que é equidade. Por isso vocês vão pegar a questão lá 6. Equidade? Equidade. Não, Integralidade e equidade. Equidade. Isso. Prefeitura de Diadema, questão 6. Prefeitura de Diadema. Ao se afirmar que a saúde
ao se afirmar que a saúde é um direito de todos, integra todas as áreas da vida humana e que cada pessoa deve ser atendida de acordo com suas necessidades, resgatam-se respectivamente os seguintes princípios do Sistema Único de Saúde. Quais são os 3 princípios do Sistema Único de Saúde que está lá na Constituição Federal? Universalidade, integralidade e equidade. Agora vocês vão já responder a questão para vocês. Tem que estar essa resposta: universalidade, integralidade e equidade. Agora vamos definir qual conceito é de cada um. É um direito de todos, seria o quê? Universalidade. É um direito de todos, universalidade. Isso é bom, gente, porque você vai pegar a Constituição e não vai estar lá na Constituição dizendo são princípios do SUS. Escrito não. Os princípios do SUS você vai pegar do texto. É a doutrina que tira do texto quais são esses princípios. Então lá naquela frase, lá do 196, a saúde é um direito de todos, a gente pega o primeiro princípio do SUS, que é o princípio da universalidade. Princípio da universalidade. Então se você for colocar o que é universalidade, você vai dizer que a saúde é um direito de todos. Délia, a saúde é um direito de todos. Posso ter preferências? Depende de condições pessoais? Lógico, porque é um direito de todos. Integra todas as áreas da vida humana. Qual é o princípio? Rapaz, tem gente que é esperto, viu? Integra, tem que ser integralidade, né? Integralidade. Todas as áreas da vida humana. O que está dizendo? Cara, a saúde tem que ser completa. A saúde tem que ser realizada de forma completa. Todas as áreas da vida humana. Chegou uma pessoa lá, obesa, mas muito gorda mesmo, no centro de saúde. Ela foi fazer um tratamento de rotina. É dever do médico, de quem atender, falar para ela também, não, a gente tem uma nutricionista, controle de... É dever? É. Por quê? É um dos princípios. Todas as áreas. Ah, mas ela foi só medir a pressão. Todas as áreas da vida humana. E o último, que cada pessoa deve ser atendida de acordo com as suas necessidades. Qual é o princípio? Equidade. Equidade. Qual é a resposta da questão? Letra B de bola. Universalidade, integralidade e equidade. Equidade se confunde com o que, Débora? Com o que? Que equidade se confunde? Igualdade. Equidade se confunde com igualdade. Equidade se confunde com igualdade. Quando eu perguntei que tipo de igualdade é, Josué? Porque em direito nós temos 2 tipos de igualdade. Igualdade formal. Qual é a igualdade formal? É a que ele falou. Tratar simplesmente o igual de forma igual. Traduzindo em outras palavras, todo mundo igualmente. Todo mundo, independente de sua necessidade, todo mundo vai ser tratado de forma igual. Igualdade formal. E a igualdade material. Essa igualdade material é a igualdade lá de Aristóteles. Tratar iguais de forma igual e desiguais de forma desigual, na medida da sua desigualdade. Isso é igualdade material, que é o que nós buscamos no SUS. Quando fala de acordo com suas necessidades, igualdade material, tratar igual de forma igual, desigual de forma desigual. Isso é igualdade. Isso também pode ser chamado de isonomia, princípio da isonomia.
Agora o Josué deu até um exemplo do metrô. É fácil, gente, identificar esse princípio da igualdade? É fácil. Na vida prática, é fácil? Não é fácil. Por que não é fácil? Equidade e igualdade. Por que não é fácil? Porque eu tenho que buscar duas coisas. O fator de discriminação. Fator de discriminação. Segundo, o objetivo da norma. Na vida prática, não é fácil identificar essa igualdade, porque eu tenho que verificar duas coisas. Primeiro, fator de discriminação. E segundo, se está previsto em lei o objetivo da... Se está na lei, e qual é o objetivo dessa norma? Por quê? Porque eu posso acabar, no meu intuito de igualar as pessoas, causar discriminação. Ao invés de eu igualar, dependendo da ação que eu tomar, eu vou discriminar. Por exemplo, vai ser um exemplo polêmico, porque isso é na minha opinião, tá? Porque no direito não é, porque não tá, ainda não teve decisão do STF, inclusive contrária à minha ideia. Para mim, cotas é uma forma de desigualar e que fere o princípio da igualdade. Para mim, fere. Concordo com vocês. Mas para o direito não fere. Tem até decisão já do STF que não fere. Por quê? Porque ele achou que é um fator de discriminação. Há muito tempo nós temos dívidas eternas, históricas, com os negros. E o objetivo da norma? Igualar aquele que foi sempre discriminado. Então, cotas raciais atende o princípio da igualdade? Atende. Na minha opinião não atende, mas para o direito atende. E por que eu dei logo o exemplo de cotas? Porque muitas vezes você vai para a prova com prática. Se você for para a prova com prática, pediu para errar. Porque a prática é totalmente diferente, gente, de teoria. E concurso pergunta teoria. Concurso não quer saber teoria. Não quer saber a prática, quer saber a teoria. Por exemplo, Previdência Social, que nós falamos tanto de INAMPs hoje. É constitucional a desigualdade que existe na Previdência Social entre homens e mulheres? Como assim, Délio? Uai, eu acho que todo mundo sabe que a mulher aposenta mais rápido que o homem, com uma idade menor. 5 anos a menos. A irmã está esperta. Isso aí, galera. Porque eu não quero entrar muito em detalhes. Mas é constitucional? Atende o princípio da igualdade ou fere o princípio da igualdade? Atende o princípio da igualdade. Fator de discriminação e o objetivo da norma. Colocar limite de idade em concurso público, já que é o nosso grande objetivo. Pode ou não? Colocar limite de idade em concurso público, pode ou não? Claro que pode, gente. Tem que ter 2 critérios. Se for fator de discriminação e for o objetivo da norma, qual seria o objetivo da norma? Compatibilidade com o cargo. Agora, se o cargo não tem nada a ver, eu dei um exemplo na aula de Lei Complementar 840, por exemplo, gari e a quantidade de dente. É porque as pessoas acham isso que eu inventei esse exemplo. Não, é real, tá? Teve concurso que saiu para gari que exigia a quantidade mínima de dente. Pra ver, gente. Eu, quando olhei esse exemplo, eu achei muito engraçado, mas teve já esse exemplo prático. Vamos? Não deu nem chance para o povo do... Só que a justiça cancelou. Claro que não tem nada a ver o objetivo da norma. Qual é o objetivo da norma? Qual a compatibilidade do cargo? Não, se tiver só 2 dentes, não dá para exercer as funções de gari. Não tem lógica nenhuma. Vamos para o intervalo.